Graça e paz, igreja. É com muita alegria que eu inicio esse tempo, essa jornada de 21 dias, dando abertura hoje, no qual estaremos juntos, né, em oração e jejum, pela nossa igreja, pelas nossas famílias, pelas células. É maravilhoso esse tema sobre fé, porque é um assunto que eu gosto muito e que eu tenho estudado muito. O que é fé? Fé aqui na Bíblia, a definição de fé diz que aqui no livro de Hebreus, que fé é a confiança daquilo que se espera e a certeza das coisas que não vemos. A Bíblia dedica um capítulo inteiro sobre fé. É chamado os heróis da fé aqui na Bíblia. E tem muitos exemplos nos quais a gente sequer dá para falar todos, porque o nosso tempo aqui é pequeno. Mas eu selecionei alguns que para mim são os assim, que mais me tocam. Além de Abraão, Sara e tantos outros, o exemplo de Noé. Noé, quando foi chamado para construir uma barca, ele foi chamado de louco, porque ele morava numa terra que sequer chovia. E ele foi escarnecido muitas vezes, né? Porque ele estava ali, Deus deu para ele um prazo de 120 anos para ele construir um barco, e não era um barco qualquer, era um super barco, que teria que levar, né, um casal de cada animal, salvar sua família. Eu diria que seria até um navio nos tempos de hoje, né? E ele, na obediência, na fé que ele teve no Senhor, na palavra do Senhor, ignorou todos os comentários de loucura, de escárnio, e foi construir aquele barco. Então, isso é fé. Não se preocupou se naquele lugar não chovia. Ele simplesmente aceitou o desafio e obedeceu ao Senhor. E devido à sua obediência, ele conseguiu salvar a sua família e um casal de cada animais do dilúvio naquela época. Outros exemplos também de fé, além da a mulher do fluxo de sangue, que eu nem quero citar também uma mulher corajosa, uma mãe que no auge do seu desespero coloca seu filho, um bebezinho, num cestinho betumado, em um rio cheio de crocodilos famintos e salva-o da morte. Esse bebezinho era Moisés, que mais tarde veio a ser o libertador dos hebreus de 400 anos de escravidão no Egito. Essa mulher demonstra uma grande fé, né? É uma mulher inspiradora. E tantos outros. Gostaria de falar ainda de Esther, uma rainha judia que arriscou sua própria vida para salvar o seu povo. Ela não foi de graça, ela convocou oração e jejum, gente. A nossa fé, ela tem que vir acompanhada de oração e jejum. A gente tem que ter relacionamento com Deus. Ela convocou um jejum de 3 dias, de oração e jejum, depois foi a presença de um rei que mandava matar se a pessoa aproximasse dele sem ser chamado. Então ela conseguiu salvar todo um povo pela fé, a fé de Esther. E tantos outros, né? É a Ana, que teve o seu filho através da fé também. Esther, a Sara, que depois da idade avançada teve o seu filho Isaac. Não dá para falar todos. É muito exemplo que tem, todos bem-sucedidos. O próprio exemplo de Moisés, que entrou no mar com todo aquele povo no mar vermelho ali. Ele poderia ter vacilado e pensado, e se a hora que eu entrar e a água fechar, como que fica? Não, mas ele creu, ele foi e ele teve vitória. E para a gente ter vitória também, nós precisamos ser ousados, buscar do Senhor, buscar santidade em primeiro lugar, relacionamento e principalmente ter fé. Porque quando a gente vai ao Senhor, a gente tem que crer, né, que Ele nos dará o que a gente está pedindo se a gente buscar com fé. Mas essa fé, a minha fé, por exemplo, a minha, da graça, será que eu tenho fé? A minha fé veio à toa, simplesmente nasceu? Eu não sempre fui uma mulher de fé. E hoje eu quero passar um exemplo aqui, um testemunho da minha vida, de como eu comecei a ter fé. Eu ainda não era cristã. Em 97, em um exame de rotina,
eu recebi um diagnóstico que mudaria toda a minha vida. Um diagnóstico que eu estava com um câncer de tireoide. E me faltou o chão. Meus filhos ainda eram pré-adolescentes. Yuri tinha mais ou menos uns 7 anos, o Vitor 10 anos. É difícil até hoje para falar sobre isso, porque quando a gente tem Jesus no coração é muito mais fácil. Mas eu não conhecia Jesus, eu era uma ímpia. Eu vivia no mundo, né? Deixando o mundo me levar. Não fazia coisas erradas como a gente pensa. Não estava com Jesus, mas também não estava fazendo coisa errada. Mas não era salva no Senhor Jesus. E o que aconteceu comigo? Foi uma chamada, esse momento dessa enfermidade, para que eu pudesse mudar a minha vida. E eu tive que enfrentar sozinha, porque eu não tive coragem de falar para a minha família. Nem para o meu marido, nem para os meus filhos, que ainda eram pequenos. Então, um dia, era uma época como essa, em campanha de eleições municipais. Uns políticos colocaram um livrinho desse na minha caixa de correio, que é o Evangelho de João. Eu peguei esse livrinho, esse não, o outro, né, na época. Coloquei na minha bolsa e guardei. Então, indo para o hospital para fazer os meus exames já pré-operatórios, eu peguei esse livrinho dentro do hospital e comecei a ler. Sem muito entendimento, mas o Senhor já estava me chamando, já estava me escolhendo. Então, o Espírito Santo me conduziu para o livro de João 15. E eu comecei a ler e comecei a chorar. Mesmo sem entender, era Deus falando comigo. A videira e os ramos. Então, eu li lá no João 15, no 15, 7, está escrito aqui. Se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras em vós permanecerem em vós, pedi o que quiseres e vos será feito. Aí ele vem falando aqui, né? Não vou ler o capítulo todo, mas ele diz aqui: eu sou o ramo, a videira e você é o ramo. Se estiveres em mim, darás fruto. Então, eu não sabia nem como orar. Aí eu pedi ao Senhor, na minha ignorância, tipo um desafio: Senhor, se o Senhor é mesmo a videira e eu sou o ramo, então o Senhor injeta seiva de vida em mim, e eu quero viver para dar frutos para o Senhor. E eu chorava, ignorava as pessoas, eu estava guardando o exame, mas eu lia, chorava e conversava com Deus da maneira que eu sabia conversar. Aí, então, fui chamada, fiz os exames, o material foi para biópsia. Aliás, eu fiz os exames, depois eu fui para a cirurgia e depois o material foi para biópsia. 23 dias depois, eu fui buscar o resultado dos exames. Só que eu não tive coragem de abrir o resultado. Eu levei ele fechado para a médica, entreguei nas mãos dela e fiquei esperando o que ela ia dizer. Ela foi abrindo, conversando, tentando me descontrair e já preparando a radioterapia que eu teria que fazer. Quando ela, de repente, abriu um sorriso e disse assim: o seu santo é forte, não é câncer. Aí no meu coração, imediatamente, eu disse: não é o meu santo, é o meu Deus, o Deus da videira. Porque eu fiz um pacto com ele, que se ele me injetasse seiva de vida em mim, para eu viver, eu seria serva dele e o serviria o resto da minha vida. Peguei aquele resultado, fui para minha casa. E nunca mais fui a mesma pessoa. Desde então, eu sirvo o Senhor com alegria, com humildade no coração, com gratidão, porque eu sei que foi Ele que me curou. Ele me curou daquele câncer. Eu não tinha mais nenhuma expectativa, porque eu tinha feito 3 pré-exames de biópsia e todos 3 tinham dado confirmando. E eu fui para a cirurgia e o Senhor mudou os resultados. Para a glória dele. Hoje eu estou aqui para testemunhar um milagre mesmo, um exemplo de fé. Para que você que está em casa, minha irmã, meu irmão, se por acaso estiver com um diagnóstico,
tiver sem um emprego, tiver com uma necessidade, uma causa na justiça, não desanima. Firma sua fé e busca no Senhor, porque Ele é fiel e justo. Ele não é um homem para mentir e nem filho de homem para que mude de ideia. E ele concederá o seu desejo. Como está escrito no Salmo 37:5. Entrega seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Amém? Então, agora nesse momento, você na sua casa, vá para o seu quarto, seja onde você quiser, no seu monte, né? Dobre seus joelhos, feche os seus olhos e ora ao Senhor pela nossa igreja, pela sua família principalmente, pelas células, pelos líderes de célula, pelos oicós, pela sua vida financeira, que é muito atacada pelo inimigo. Amém, irmão? Esses são os 4 alvos que nós teremos para orar durante esta campanha dos 21 dias. E esse é o momento entrego agora, em nome de Jesus, que você receba onde você estiver. Amém.